pelo Facebook, pelo Instagram. Desde já agradeço a todos que tiraram esse tempo para nos acompanhar. Hoje nós vamos ter várias dicas valiosas, nós vamos dar uma guardadinha para mais pessoas acessarem, né, o vídeo, porque tá imperdível. Hoje a gente está com uma grande amiga aqui, uma amiga de longa data, a Bárbara Sordi. Bárbara, vamos começar falando, não do assunto em si, não vamos entrar no assunto agora, porque dá tempo do pessoal entrar, né, conectar, mas fala um pouquinho da tua formação, fala um pouquinho para o pessoal começar a te conhecer, o que tu estudou, qual é a tua formação? Então, eu sou bacharel em hotelaria, faz 13 anos que eu sou formada nessa profissão. Sou especialista em gestão de pessoas, tenho uma especialização também em hotelaria hospitalar e trabalho com coaching, né? Sou formada pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching, nessa profissão tão bacana. Nossa, tem uma longa estrada, então, já na área. Um pouco. Pessoal, como nós tínhamos combinado, a gente vai falar hoje um pouco sobre a pandemia, claro, né? Nós vamos deixar de falar desse momento que a humanidade toda está passando, que é um momento, na verdade, Bárbara, de adaptação, né? Com certeza. É adaptação para todos nós, né? Não tem ninguém, eu imagino, no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, que não tenha sido pego de surpresa de uma forma ou de outra pela pandemia. Então é um momento de adaptação, da pessoa se conhecer, descobrir o que ela tem passado, vivido. Então assim, a gente vai começar a entrar no assunto devagar para o pessoal ir chegando aos poucos, né? Na verdade é um momento de se reinventar, né? Principalmente na questão de tecnologia, né, Sil? Porque agora o que acontece? Quem não gostava da tecnologia ou quem não trabalhava, que tinha um certo receio, teve que aprender a trabalhar com ela, né? Verdade. Teve que aprender a utilizar ela ao favor de si, né? Então, muitas pessoas que ficaram em isolamento, por exemplo, dos pais, dos avós, né? A única forma de se comunicarem nesse momento foi através das tecnologias. Do contrário, não teria como acontecer a comunicação, né? Então, agora esse é o momento, né, da pessoa se reinventar, de aceitar que a mudança chegou. E é em todas as áreas, né? Em todas as Nós áreas. temos visto isso na parte comercial, né, que já tínhamos muito. Bom, as vendas mesmo hoje se concentram quase todas via internet, seja através de site, de blog, essa profissão nova que foi criada agora, que é a digital influencer, né? Que há um tempo atrás a gente nem sabia o que era e hoje tem crianças fazendo, né? Então, na verdade, assim, essa influência que o cliente sofre, então na parte comercial a gente tem visto, e realmente na parte, como é que eu vou te explicar, no setor de escolaridade, no setor da educação, nós temos visto várias discussões a nível de Brasil, a nível de estado, de como isso mudou. E não volta mais. O ensino à distância, ele já era uma tendência, mas agora na pandemia, quantas pessoas na área de educação, as professoras estão tendo que se reinventar, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco para nós sobre a tua experiência. Tu me dizia antes de nós começarmos a gravar aqui, tu falava pra mim o que tu e o teu esposo têm passado de março pra cá. Então é uma história que eu sei que mexe bastante contigo, né? É verdade. Mas talvez o pessoal escutando o teu relato hoje vai entender um pouco mais na prática o que as pessoas têm sentido com a chegada desse novo momento, né? Exatamente. Então a live de hoje, né, justamente é sobre a arte de se reinventar, né? Então, em março, há 3 meses atrás, né, eu tinha um espaço junto com uma sócia, o Mova Espaço Integrado, né, que estava de vento em popa, estava dando super certo, porque era um espaço que oportunizava para as pessoas várias situações, né. Onde é exatamente para o pessoal se localizar? Era na Silva Jardim, próximo à rótula. Quem vai pro Bora Bora lá, um pouco antes daquela rótula, era o Mova, né? No caso, passa a Igreja Santa Luzia, ele vai em direção ao rio. Isso, passa as 4 praças, né? Vai do lado direito ali. Isso. E ali, inclusive, tava o ringue do nosso querido, né, o Jonathan, da ONG, né? Várias apresentações das lutas, né? Isso, exatamente.
Então foi um espaço que foi todo pensado e proporcionado para a família, né, local, torrense. E infelizmente, em função dessa pandemia, o espaço não teve mais como se manter. Porque a gente fazia, quando a pandemia iniciou, fazia 6 meses que a gente tinha aberto o espaço. Muito recente, né? E na verdade era o quê? Era um pátio com espaço de exposição, espaço cultural. Exato. Para cursos também, eventos, tinha salas de atendimento. Parte né? de culinária, vocês trabalharam muito a parte de culinária. Isso, saudável, né? A gente tinha um café de comidas saudáveis, né? E nós tínhamos também as salas que a gente proporcionava sublocação dela para profissionais autônomos, né? Utilizarem dela de uma forma de coworking, né? Algo novo aqui na cidade. Sim, totalmente. Era uma proposta totalmente inovadora, né? Totalmente. E aí, de empreendedorismo e também na parte de inovação, né? Exatamente. Algo que chegava para realmente ganhar o coração do público torrense. Nós passamos o verão todo assim com uma agenda de vocês bem bacana, né? Uma pena, mas quem sabe daqui até o verão tem muita coisa para acontecer. Por isso que tem que ter essa arte de se reinventar, porque a gente não sabe quais são os próximos passos a partir de agora, né? Então, infelizmente, esse espaço ele teve que ser fechado, né? Por 3 meses. E, obviamente, o espaço era alocado, né? Existia todo um investimento mensal ali que a gente não teve como manter, né? Então, foi decidido que a gente precisaria fechar o espaço. Então, eu estou ainda nesse processo de fechamento, junto com a minha sócia, a gente está terminando de organizar as coisas para fechar. Então, eu fiquei desempregada, né? Sim, totalmente desempregada. Momentaneamente disponível no mercado de trabalho. Exato. E o meu marido, ele passou num concurso público. E no dia 23 de março, ele iria para um curso de formação. E o teu esposo, ele é o quê? Ele é fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Nossa, uma boa profissão, com um mercado em expansão. Em expansão. E aí ele passou nesse concurso e aí no dia 23 ele assumiria, né? Ele iria para esse curso preparatório para depois assumir o cargo dele. E aí no dia 16... Aqui no Rio Grande do Sul? Não, em Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. E aí no dia 16 ele pediu demissão do local de trabalho onde ele trabalhava, né? E no dia 17 mandaram fechar tudo e aí adiaram o concurso, né? Adiaram o curso, adiaram tudo. Então, nós dois, desempregados Hoje a gente tá rindo aqui, contando, não é momento fácil. Não. Eu imagino que quem tá do outro lado da tela tá olhando pra nós dizendo, poxa vida, não sou só eu que tô passando por isso. E tu sabe que exatamente isso foi uma das coisas que me fortaleceu, porque nos fortaleceu, né? Eu e meu marido, nós juntos nos fortalecemos em função disso. Por quê? Porque a gente sempre pensou, olha, não somos só nós. Porque nesse concurso que ele passou, foram 980 candidatos que passaram. Né? Mas o concurso ele foi interrompido. Foi adiado. Né? Não vai ser chamado. Aqueles que foram contemplados que iam fazer... Vão ser chamados, mas não tem uma data prevista ainda, né? E, infelizmente, o emprego que ele estava, ele não tem como chegar lá e dizer, olha, eu não quero mais sair, né? Me devolve a minha vaga, eu quero voltar a trabalhar. E aí, o que a gente faz numa situação dessas? Né? Por onde é que a gente começa? Essa é a pergunta, né? É o que a Bárbara veio responder para vocês aqui hoje, né? Como recomeçar? Como se reinventar e para poder recomeçar, né? Porque daí assim, eu tenho um currículo bom, né? Meu marido também. E aí, mas para eu conseguir um emprego nessa atual situação, não é fácil, né? As pessoas não estão contratando, as pessoas estão mandando as pessoas para casa, né? Ou estão reduzindo o salário em 70% e mandando ficar em casa, ou estão reduzindo o número de funcionários. Verdade. Né? Então, são poucos, na verdade, os comerciantes, os empresários que estão conseguindo manter o seu quadro de funcionários. Né? E nessa área assim, de gestão de pessoas, que tu estudou tanto tempo, tu sabe o quanto é difícil tu manter um funcionário que às vezes tu demorou anos para lapidar. Né? Tu demorou anos investindo naquela pessoa, tu descobriu aquele tesouro. Então tem realmente empresários que estão dispensando
colocando à disposição no mercado de trabalho. E isso eu até ouvi hoje no Jornal do Almoço, se não estou enganada, que assim, ó, está acontecendo isso a nível mundial. Exatamente. Né? O que está acontecendo? A mão de obra também vai diminuir, vai começar a sobrar pessoas boas no mercado. Então a gente tem ouvido isso, né? Poxa vida, agora alguém que tem condições de pagar por um bom profissional, ele tá cheio de peixe grande no mar. Ele pode escolher qualquer Ele pode escolher quem vai fisgar. Não, e fora isso também, o que acontece? Uma empresa, por exemplo, grande, que às vezes tinha lá 10 excelentes funcionários, ele vai enxugar aqueles 10 para um, de repente 2, né? Não vai conseguir manter aqueles 10 mais, porque não funciona mais da mesma forma o mercado, né? Aí também entra a arte de se reinventar. Exatamente. E a parte de ser proativo. Exato. Porque quem tem o seu emprego e quiser segurar ele, vai ter que aprender talvez outras funções. Exato. Essa questão do se reinventar vale para todas as áreas, né? Para todas as situações. Ou para ti que tá empregado, né? Porque tu vai ter que te reinventar, tu vai ter que te modernizar, tu vai ser obrigado a acompanhar as novas tendências, né? Porque senão tu vai bailar, né? Tu não vai ficar. E para quem não tá mais no mercado de trabalho, né? Principalmente. Vai ter que se reciclar. Exato. E vai ter que buscar as suas qualidades, né? Ver o que tu tem de melhor a oferecer pro mercado de trabalho, né? Mas algo que eu gostaria de te perguntar. Depois que tu fechou o teu espaço, né? O Mova, que era um sonho teu, que eu imagino que tu ficou mais tempo sonhando com ele do que com ele aberto. Sim, eu e a minha sócia, nós tivemos, acho que mais ou menos, acho que deu mais ou menos a mesma coisa, assim. Foi 6 meses ano de planejamento. 6 meses de planejamento, deu e dela, entre sonhos e projetos e realizações e reinventações, porque a gente também nesse processo a gente teve que se reinventar várias vezes, né? E meio ano com o espaço aberto, em funcionamento. Isso. E após o fechamento, o que ficou assim de lição pra ti? Porque eu sei que, né, como amiga pessoal, assim, que somos não tão íntimas, mas eu sei que a Bárbara, tu tem muito jeito pra culinária. Me conta um pouquinho, que eu já um passarinho verde me contou que tu faz uns caldos e uma sopa que é de lamber os beiços. Então conta um pouquinho pra nós, assim, como que tu fez essa tua parte, assim, que era na verdade um hobby. Então aí também vem a parte de se reinventar. Era um hobby teu. Como que tu conseguiu colocar isso como comercial? Então, o que acontece? Como eu sou formada em hotelaria há 13 anos, né? Eu tive muitas cadeiras de gastronomia, culinária, né? Então, a arte da cozinha eu já adorava, né? Mas eu nunca pensei em fazer isso de forma comercial. Apesar de ter vários fãs das minhas panelas, né? O meu marido, inclusive, era uma pessoa que sempre dizia: tu tem que fazer isso pra vender, tu tem que fazer isso para as pessoas conhecerem. O Alisson, então, é o teu motivador diário, digamos assim. Exatamente, é o meu motivador diário. Mas eu fazia para amigos, né, em jantares e tal, mas nunca pensei fazer isso de forma comercial. E aí, nesse momento do fechamento do Mova, uma amiga minha, a Sol, querida, maravilhosa, chegou e disse assim: vocês têm que fazer caldo para vender, vocês têm que fazer sopa. Entrada porque do agora inverno, a gente está começando o inverno e tal, tarará. E aí essa ideia dela veio assim, e eu comecei a pensar, eu disse: olha, será que não seria o momento de eu investir de amadurecer essa ideia? Por quê? A minha filha está em casa, né, com aulas online. Eu não tenho com quem deixar ela, por exemplo, para eu ir trabalhar. Para procurar uma oportunidade fora de casa. Ou trabalhar fora de casa, tempo integral. Sim, entende? Teria que ser um meio período, alguma coisa assim. Já é difícil. Agora, então, principalmente, quase impossível. Né? O meu marido, ele está trabalhando como autônomo, fisioterapeuta, atendendo no domicílio. Então, também fica um pouco complicado dele estar presente. A gente poderia se organizar, mas complica um pouco mais para ele poder acompanhar ela. Não tenho pais, não tenho família, não tem ninguém aqui. É só nós 3. Sim, né? Até porque tu não tu virou o Torrense, mas tu não é Torrense nata. Não sou nata. Né? Então eu fui acolhida por Torres.
Sim. né? Então, pensei, disse, olha, em casa é uma forma de eu trabalhar, né? Eu produzir comidinhas, né, para vender. Então, o que surgiu? Surgiu a Mangiare, né? Comidas, culinária caseira. Por que surgiu a Mangiare? Porque a Sol me deu essa ideia das sopas. E outra coisa também que me surgiu a ideia foi de fazer a culinária caseira, mas de uma forma mais saudável, né? Eu não utilizo muita gordura no preparo das comidas. A gordura que eu utilizo é gordura de coco, né? Todos os ingredientes que são utilizados para a produção das comidinhas congeladas são todos selecionados, são orgânicos, além do né? sabor, vocês estão investindo em saúde. Exatamente. Então é levar saúde para as pessoas congelada. Por quê? Porque ela pode guardar no freezer dela por até 6 meses aquela comidinha, tá? E quiser levar pro serviço, né, e comer lá, por exemplo, esquentar no micro-ondas, ela pode... A praticidade, né? Exatamente. Que hoje todo mundo procura, né? Praticidade e segurança alimentar. Tu sabe que tá na temperatura ideal, que tá pronto pro consumo e que não vai te fazer mal, né? E aí quando surgiu a Mangiare, por que surgiu essas outras comidinhas? Porque as pessoas estão com um pouco de dificuldade de conseguir almoçar fora nesse momento de pandemia. Sim, né? aos poucos, essa adaptação também da parte dos restaurantes, né, tá demorado. Agora, assim, já tem alguns restaurantes abertos, mas mudou muito, né? Tem lugares que tu vai que o buffet hoje tu não pode escolher. Alguém vai te servir. Então esse trabalho vem de encontro também à necessidade do momento. E fora que tu chega no restaurante, tu corre o risco de estar com a capacidade ali estipulada por segurança já chegar no limite e a pessoa não poder almoçar, né? Então é uma forma de levar, né, essa facilidade para as pessoas. E com muito sabor, com muito amor, com muito carinho. Então já fica aí a dica, pessoal. A gente vai passar depois ali, é Mangiare, né? Mangiare culinária. E aí, não sei se tu quer passar agora o teu contato ou a gente deixa depois ali nos comentários. A gente deixa nos comentários depois. Tá certo. Então a gente vai voltar um pouquinho pro assunto do se reinventar. E aí o que acontece? De repente as pessoas estão pensando, né? Ah, mas foi fácil, porque ela tá fechando um negócio, vai tirar o dinheiro de lá. A gente se descapitalizou nesse negócio, tá? Eu tô saindo com uma mão na frente e outra atrás. Eu tô vendendo até as almofadas no espaço para tentar levantar um dinheiro, sabe? Então assim, essa comida que eu comecei a produzir, Sil, eu tirei do meu dinheiro, da minha comida que eu ia comer. Do sustento da tua família. Do meu sustento, com a ideia de que é uma aposta, eu vou apostar e vai dar certo, né? Mas eu fui lá e fiz. Para as pessoas perceberem que ninguém começa por cima. Não. Que tudo tem um degrau, tem uma escada a subir, tem um início, né? E existem riscos, né? Para tudo existe um risco. Existe o risco 50% de dar certo e 50% de dar errado. Mas se eu não tentar, não existe risco nenhum, não existe chance nenhuma, né? Então, essa é a grande sacada. É que dá na o verdade, primeiro passo. a pessoa tem que arregaçar a manga e fazer as tentativas. É tentativa, erro e aceito. Se a pessoa não tentar, não sair de casa, não se motivar, ela nunca vai saber se deu certo ou não. Muita gente está nos assistindo, tem um sonho, né? Tem algo assim que tem dentro dela que ela gostaria de fazer, algo que ela gosta, mas ela não tem aquela coragem de iniciar. Então pra ti também não foi fácil. Não foi. Mesmo sendo formada, teve especialização. A gente vai falar um pouquinho também sobre o que é o ser coach, né? Porque muitas pessoas não sabem o que significa o termo em inglês e nem sabem o que um coach faz. Então talvez seria interessante sim, passar um pouquinho pro público também o que é ser coach, né? Que tu falou no início aqui que tu da Associação da América Latina, Sociedade Latino-Americana de Coaching. Então assim, a Bárbara, ela tem essa especialização e às vezes a pessoa diz, mas pra ela foi fácil porque ela é formada. Ela tá aqui mostrando pra vocês. Não é fácil. Que mesmo com a formação... Tem pergunta, Deise? Tem pergunta no Facebook aqui. O pessoal quer saber se tu acha, Bárbara, que tá tendo lucro nessa época de pandemia. Olha, depende muito do teu segmento de mercado, né? Com certeza do ramo de alimentação existe, não sei se um lucro, né, muito grande ou como era antes,
mas eu acho que é o local que mais está dando retorno. Pra se manter, né? Pra se manter, exatamente. O que a gente tem ouvido, ajudando um pouquinho a Bárbara, assim, como a gente tá... Eu também estou em home office há muito tempo, vamos dizer assim. Então, a gente acompanha bastante a mídia, o jornal, não só para saber números do coronavírus, mas essa parte da economia também me interessa bastante. E hoje ainda eu ouvi dizer que um dos únicos setores que não teve, talvez não tenha, como tu falou, não teve lucro, mas também não teve baixas, foi o setor de agronegócio, né? Porque realmente o setor de alimentação, de produção do alimento, isso não parou, né? As pessoas precisam se alimentar. Então, vários setores, eu vi até, fiquei bem espantada, uma fazenda aqui no Rio Grande do Sul, uma fazenda de visitação, da parte de agroturismo, ela teve em 2019 10 mil visitantes. E no mesmo período desse ano ela teve 80. Pensa. Então pensa como que uma pessoa assim consegue se manter ou manter o seu quadro de funcionários. Então temos sim muitos setores, né, que realmente não tem lucro, pelo contrário, estão com 50% a menos de ganho no mesmo período, comparando 2019 para 2020. Mas nós vemos que o agronegócio é um dos únicos setores que continua se mantendo, né? Então, assim, não tá fácil pra ninguém. Não tá, pra ninguém. Mas também não podemos desistir. Não podemos. A palavra e a ordem do dia é reinventar. Exatamente. Tu te lembra daquela, quando a gente, agora eu vou entregar a minha idade, mas tu te lembra da nossa época de adolescente, que tinha reunião dançante? E que daí tinha a história da vassoura, que se tivesse alguém sobrando ficava com a vassoura? Pois é mais ou menos isso. Se tu não dançar direitinho, conforme a música tá tocando, tu vai ficar com a vassoura. Perde o par e tu fica perde, com a vassoura. E ninguém queria ficar com a vassoura, ela não é, Silvana? Verdade. Então, assim, agora é o momento, entende? Ou tu aprende a dançar e faz um grande espetáculo, ou vai ficar com a vassoura. Eu ouvi também algo que me marcou bastante, que as pessoas costumam dizer assim, mas vamos fazer do limão a limonada. E esses dias eu ouvi alguém dizer, pessoal, a gente não tem nem o limão. Então como fazer a limonada sem o limão? É mais ou menos né? Isso. Só que nós estamos todos no mesmo barco. Ninguém tem que desmotivar, achar que não tem mais jeito, porque nós vamos sim aprender. Graças a Deus no Brasil nós não temos grandes catástrofes, nós não temos guerra, porque existem países que se reinventam depois de uma guerra, reconstrói um país, uma cidade inteira. Então eu acredito que a gente sempre vai sair depois de uma crise mais forte, né? Então, nós temos sim que buscar ferramentas para isso. E tu explica um pouquinho como coaching, né? É coach? Coach, isso. É assim a pronúncia. Então, explica para nós um pouquinho assim, o que é ser coach e como que isso, né, também pode auxiliar, quais ferramentas, né, que vocês usam para auxiliar essa pessoa que quer se reinventar. Então, como é que funciona um processo de coaching, tá? A gente trabalha sempre em função da meta do cliente. Tudo que ele quiser, que ele almeja alcançar, a gente vai utilizar ferramentas de coaching para auxiliar esse cliente a chegar no objetivo. É quase que uma psicologia comercial? Vocês Não. ouvem o cliente? É mais ou menos. O que acontece? A psicologia trabalha muito com o problema, né? Sim. A análise do problema. Eu não analiso nada. Eu só pego informações e eu busco a solução junto com o cliente. Eu não me interessa o passado dele, não me interessa, eu quero dali pra frente. Sim. Entendeu? Qual é o objetivo O que dele? deu errado fica no passado. Exato. Eu não toco no passado. Algumas vezes para entender determinadas coisas, mas eu não faço análise nenhuma. Eu só vou auxiliar ele a alcançar o objetivo. Então, o processo de coaching faz o quê? Com que esses objetivos fiquem mais claros para aquele cliente, né? Na verdade, é como se fosse um treinamento de mentes, né? E até para que ele possa se conhecer melhor. É um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, antes da pandemia, o Movo, inclusive, surgiu por causa disso. Eu estava trabalhando com um processo de coaching de emagrecimento, né? Lembro. Obviamente, agora na pandemia, ninguém tá nem aí, ninguém quer emagrecer. As pessoas querem se manter bem. A ansiedade bate, a gente come. Eu acho que tu tem que voltar a dar aqueles conselhos, o coach de emagrecimento, porque o pessoal depois da pandemia... Então, eu tô à disposição. Quem quiser me procurar pro coaching de emagrecimento, né? Eu continuo trabalhando com o coaching e o coaching de emagrecimento também. Mas no momento, né, qual é a grande questão? É tu descobrir quais são as tuas habilidades, né? Quais são os teus pontos fortes e o que tu precisa melhorar pra, de repente, tu poder começar a te reinventar.
poder começar a dar os teus primeiros passos para buscar uma nova oportunidade, para buscar tempo para reflexão é o que a gente tem mais, né? Tá sobrando hoje tempo para refletir, né? Exatamente. Muitas pessoas com horário reduzido, muitas pessoas que ficaram sem a sua vaga, sem seu emprego. Então é sim um momento de reflexão. Exatamente. Então eu imagino que agora, né, vai entrar nessa parte de tu falar um pouquinho assim, como que a pessoa tem que buscar e se autoconhecer, né? Então, assim, ó, agora eu quero convidar quem tá nos assistindo. Oi, tem pergunta? Tem pergunta. O pessoal aqui quer saber se foi muito difícil de tu tomar essa decisão de entregar o teu sonho e tirar do teu próprio sustento pra se reinventar. Foi. Ainda tá sendo, porque eu ainda tô digerindo toda essa situação, tá, né? nesse processo. Tô nesse processo de reinvenção. ainda. Mas assim, sabe aquela frase assim, ó, se der medo, vai com medo mesmo assim, vai com medo mesmo, é mais ou menos isso, né? Medo a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de ter tomado a decisão errada, de fechar o espaço, mas assim, o momento que nós estávamos pedia essa decisão. Na verdade, foi uma decisão muito madura que eu e a minha sócia tivemos. Por quê? Porque foi um momento que nós não tínhamos dívidas. Sim. Tu entendeu? Então, se a gente de repente seguisse, talvez a gente tivesse tomado uma decisão errada. Então agora... Foi no momento certo. Foi no momento certo. Mais pergunta desse? Tem também. Bárbara, o pessoal quer saber se no teu ponto de vista as empresas nesse momento deveriam apostar num coaching. E agora, né? Eu vou vender meu peixe. Com certeza. Por quê? Eu trabalho com coaching de vendas, né? O que isso significa? Tu quebra a barreira do cliente, aquela barreira do medo que o cliente tem de não comprar, aquela barreira de, não sei se eu compro, não sei se eu compro. Eu trabalho com esse treinamento, né, específico para os vendedores. Sim. Chegar aonde... Como abordar o cliente da forma correta. O que acontece? Às vezes o cliente realmente está precisando de alguma coisa, né? E a forma de abordar é errada. Para que eles façam a melhor escolha. A melhor escolha, exatamente. Então, com certeza, principalmente para quem quer vender mais, o processo de coaching é autoconhecimento, gente. Então, assim, ó, ninguém perde por se autoconhecer. Muito pelo contrário, todo mundo ganha. E na realidade, assim, até muitas vezes a gente ouve críticas, né? Já ouvi críticas construtivas. Eu trabalhei muito tempo no comércio, antes de ir para o ramo da construção civil, trabalhei 10 anos no comércio, então eu ouvi já diversas críticas de clientes, né? Tinha críticas construtivas, aquele elogio, mas também tinha aquela coisa... Poxa vida, o vendedor de torres parece que não está preparado para receber o turista, né? Isso tem muita queixa, porque nós recebemos turistas de fora. Nós somos uma cidade que é voltada para o turismo. Então, essa parte do coaching, acredito que entra também nesse treinamento da parte de vendas, né? Porque nossa cidade aqui tem muito comércio, né? Então, às vezes a gente percebe que falta, sim, um pouco mais de investimento por parte da empresa na parte de treinamento dos seus vendedores, né? Então, principalmente agora é o momento de fidelização da tua clientela, né? E se tu não sabe cativar e ganhar esse teu cliente, tu vai pegar a vassoura. E não basta ter o produto certo. Se a pessoa não souber vender, né? Que a parte da venda é essencial. A fidelização do cliente passa por uma boa equipe que possa chegar até o cliente e mostrar a necessidade, né, do cliente. E hoje tá chovendo perguntas, vamos lá, Desirê. O pessoal perguntou se o Mova, né, que era o teu serviço, eles perguntaram se é um sonho que tu deixou pra trás, que ficou pra trás. Não, na verdade ele não ficou pra trás. Ele só foi adiado, como muitas coisas foram adiadas. Adormecido, tá adormecido. Mas assim, eu posso dizer que eu realizei esse sonho. Porque ele foi construído, né? Tu viveu ele. Eu vivi ele. Intensamente. Exatamente. Eu oportunizei. O Mova surgiu justamente para oportunizar para as pessoas de Torres. As pessoas de Torres não têm oportunidade. Por exemplo, tu te forma em administração,
É verdade. Tu não tem, por exemplo, eu queria abrir um escritório pra de repente começar a dar consultoria e tal, tananana. Mas aí tu vai ver um aluguel de uma sala comercial. Tu recém-formada, tu consegue pagar um aluguel de uma sala comercial? Desanimador. Tu te forma em fisioterapia, né? E aí tu vai começar a atender. Tu consegue locar um espaço e começar e montar todo o espaço Uma e estrutura? começar, toda uma estrutura começar? Não. Tu te forma em estética, né? Tu consegue colocação no mercado de trabalho de imediato? Ninguém consegue, gente. É difícil, Torres é uma cidade difícil. Por isso que o Mova, ele era um espaço integrado. Exatamente. Nascia mesmo dessa necessidade, dessa tendência, que talvez ainda continue sendo tendência, de espaços subdivididos, colaborativos, né? onde a gente já vê clínicas, né, com várias especialidades, que é dividido justamente para arcar no início que a pessoa se forma. Exato. E não pode tirar do seu próprio bolso esse investimento inicial até fazer sua clientela. Né? Então, realmente vem para uma necessidade. O Movo atendia, né? Exatamente. Isso. Porque lá vocês tinham, assim, espaços sublocados para pessoas que vendiam produtos, né? Na verdade, era uma loja colaborativa, né? A gente servia de vitrine para as pessoas exporem o que elas produziam. E na realidade não era, eu penso assim que, pelo que eu percebi, às vezes o pessoal vinha e fazia uma exposição de um fim de semana, era para realmente, para ser conhecido, né? Era para mostrar o que Torres tinha de melhor e que Torres tem sim pessoas com qualidade, com profissionalismo, né? Tem mais perguntas. Vamos lá, Deise. Bárbara, tu com a tua visão de coaching, qual é a tua perspectiva para os próximos meses? Nossa, que profundo, né? Isso, eu vou me ajeitar na cadeira para eu pensar o que eu vou responder. Então, assim, quais são as minhas perspectivas? Eu acho que é aquilo que eu coloquei lá no início, tá? Ou a gente se reinventa e aprende a dançar a música que tá tocando, né? Sem medo, gente, tá? De tentar, porque medo é uma coisa que bloqueia tudo na vida da gente. Bloqueia a parte do cérebro que é criativa. Exatamente, bloqueia tudo, bloqueia sonhos, bloqueia tudo de bom que tu pode realizar e alcançar, bloqueia e deixa a gente ficar doente, né? Eu conversei com a Bárbara esses dias, quando eu convidei ela para vir fazer comigo esse bate-papo sobre esse assunto, que acho de extrema relevância, porque estamos todos no mesmo barco. Quem não perdeu o emprego está para perder, quem não perdeu reduziu o salário, muitos trabalhadores, como chama, assim, cabeleireiros, autônomos, motorista de aplicativo, enfim, pessoas que perderam o seu emprego, que estão vivendo com um auxílio emergencial de R$600, né? Se você for para pensar, pouco se faz, realmente é um auxílio emergencial, é para a pessoa não passar fome. Mas isso não significa que vai ter que ser a renda. A pessoa não pode parar e dizer, não, eu estou recebendo meu auxílio, agora vou receber por mais 2 meses. Então é férias. Pessoal, não é férias. Se você pensar que recebendo auxílio emergencial, você pode se dar o luxo de ficar parado, o auxílio vai acabar e você vai continuar desempregado e sem estar pronto para o mercado de trabalho que vai vir. Né? E fora isso, sim, o que eu vejo como tendência, né, daqui para frente é a questão tecnológica, né, que cada vez mais a gente vai ter que aprender e deixar de ser analfabeto digital. Tem pessoas que teimam, mas não adianta. O século XXI entrou, chegou, né? Até, inclusive eu vi esses dias uma live que falou que é o Covid digital, né? Que realmente o Covid veio para trazer o século XXI realmente pra gente, pra quem estava dormindo acordar aqui. Exatamente. E sem um celular, sem internet, a pessoa não vive mais. Né? Aquela dependência. Exatamente. E aproveitar o momento que de repente tu tá com uma carga horária reduzida de trabalho, que tu pode de repente te especializar e te focar em alguma coisa que tu sempre quis. Gente, tem uma batelada de curso online gratuito na internet de grandes universidades, sabe? Então vai lá, busca, se especializa, de repente é um sonho que tu sempre teve, mas que tu não teve oportunidade porque tu não tinha dinheiro, porque tu não tinha tempo ou porque tu não tinha, sei lá, tinha medo de começar. Gente, essa é a hora.
É a hora de tomar a iniciativa, dar o pontapé inicial e buscar essa profissionalização. Não sei se nós respondemos bem a pergunta anterior, não sei se a gente saiu muito do assunto, mas eu acredito que conseguiu responder bem, né? Fala desse rei. Bárbara, quais as dicas que tu dá, né, como coaching para um pequeno e médio empresário? Então, vamos voltar para se reinventar, tá, gente? O que acontece? O pequeno e médio empresário, ele precisa ver o nicho dele de mercado, né? Aquele nicho ali, ele está sendo atendido esse é o propósito dele, tá ok? Não tá, então tá na hora de modificar. Procurar entender realmente, né? Por exemplo, eu tenho um pub e eu só fazia festa final de semana. Galera, não tem aglomeração. Não pode aglomeração, né? Então assim, festa final de semana, não vai ter festa. Então é isso realmente que vai te dar o teu sustento, não é? Então o que é, né? Qual vai ser a tua tomada de decisão nesse momento? Eu tive esse momento, eu e a minha sócia, nós tivemos esse momento. Nós tivemos que tomar a decisão. Não é por quê? Porque 80% do nosso faturamento é evento e curso. Se precisar mudar o foco, mude o foco. Essa é a hora. Exatamente. De conhecer realmente a necessidade do mercado. Exato. Olhar para fora, ver o que a pessoa vai precisar, o que o cliente vai precisar, se reinventar na tecnologia, isso investir na parte de tecnologia. Há um ano atrás, tá, eu assisti uma palestra da Aline Lentz, aqui de Torres, e ela já falou sobre a questão do pensar fora da caixa. Agora mais do que nunca, gente, pensar fora da caixa, sabe? Mais do que nunca, a gente tem que sair ali daquele teu mundinho e... Pra quem acredita que assim, a pandemia vai passar, o vírus vai acabar e o home office vai acabar. Não, veio pra ficar também. Eu tenho ouvido muito sobre isso, inclusive... Zuckerberg, é o dono do Facebook, o criador, o inventor do Facebook. Acho que é isso o nome. Não sei se... né? Eu não sei se eu tô falando errado o nome do cara, mas ele é o dono do Facebook. Então, assim, o que ele fez? Zuckerberg, ó, o Andrei que tá ali nos bastidores disse, é Zuckerberg. Então, o Zuckerberg, ele colocou muitos dos funcionários dele para trabalhar em casa. Colocou eles, deslocou da empresa, não podiam mais estar lá na sede do Facebook, e eles foram para casa trabalhar. E o que ele chegou à conclusão? Que eles não precisam voltar para a empresa para continuar produzindo. Então, na realidade, assim, ó, isso é uma tendência. Se o Facebook fez isso, não significa que só ele vai fazer isso. Quantas empresas que não vão pedir para os seus funcionários voltar para o espaço físico da empresa? E que a pessoa vai ter, sim, que se disciplinar, né? E trabalhar de casa. Então, eu acredito que sim, para o pequeno e médio empresário, a realidade mudou. Né? A parte da entrega do produto, a parte da logística, ela foi alterada. Hoje não é mais o cliente que vai até o comércio. É o comércio que vai. O comércio vai até o cliente. Então essa parte logística também foi alterada e isso deve ter mexido muito com os pequenos e médios empresários, né? Então acredito que é bem nessa linha. Vou deixar a Bárbara agora continuar o plano dela, porque ela trouxe uma ferramenta bem bacana para nos apresentar. Para quem não conhece ainda, quem conhece vai conseguir pensar um pouquinho fora da caixa. Exatamente. Então quem puder, quem tiver a oportunidade de pegar um papel e uma caneta pra gente fazer esse exercício, o que a gente vai fazer? Vai fazer um pequeno exercício para descobrir quais são as habilidades que a pessoa tem, né? As tendências do mercado, os pontos que ela tem a melhorar, né? E o que vai fazer para melhorar esses pontos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar agora, nesse momento, são as fortalezas, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam e reflitam sobre é: o que tu faz bem? O que a pessoa faz de melhor? Exatamente. O que a pessoa faz de melhor? Qual é o teu dom, né? O que todo mundo diz pra ti assim, isso tu faz muito bem. Isso eu ouvi, viu? Todo mundo me dizia, tu tinha que fazer isso pra cozinha, dona, tinha que cozinhar a culinária, a sopa. E eu sempre lutei, olha aí, ó, resolvi fazer a mandiara e graças a Deus tá engrenando, né? Então, assim, ó, outro questionamento, tá? Eu não vou demorar muito pra vocês ficarem refletindo, porque tem um tempo de transmissão, né? Então, eu vou
colocar essas perguntas, vocês anotem. Na realidade, E o depois- vídeo vai ficar à disposição. Exato. Então, quem precisar desse exercício e quiser olhar novamente após o encerramento aqui da live, da parte ao vivo, ele fica lá à disposição. Isso. No Instagram, no Facebook. Então, você pode olhar e refletir e voltar a ver todas as etapas que ela vai passar para vocês aqui. Isso, e agora a próxima pergunta para vocês refletirem é: quais fortalezas, quando eu falo fortalezas, pensem em pontos fortes que tu tens, né? Que as outras pessoas dizem que tu tem, que as outras pessoas te atribuem. Então, não é só Né? o que a gente pensa que é, Não. mas o que tu ouve dos outros. Exatamente. Agora vem a parte de reflexão do que a gente pode melhorar, que são os pontos a melhorar, tá? O que tu poderias melhorar? Né? O que de repente várias pessoas já te disseram, né? Que, ou tu mesmo às vezes, ai que droga, eu faço isso e eu preciso melhorar nisso. E gente, eu precisar melhorar é inclusive saber dizer não, tá? Porque saber dizer sim o tempo todo não é bacana. A gente precisa dizer Aquela não parte também. do limite. Do limite, De te exatamente. conhecer o teu tempo, porque muito se fala também hoje de tu saber aproveitar o teu tempo da maneira certa. Uhum. Como tu falou agora, quanta coisa na internet disponível, e às vezes a pessoa perde tanto tempo com entretenimento na internet e esquece de focar na melhoria, no estudar mais, né? Exatamente. Mas tem alguma maneira, Bárbara, da gente reconhecer, por exemplo, assim, reconhecer em mim mesmo. Às vezes a pessoa tem dificuldade de olhar pra ela mesma e dizer o que eu tenho de qualidade, ou o que eu tenho que é um ponto fraco, que eu precisava melhorar. Tem algum tipo de exercício assim que a gente possa usar? Tem agora essa próxima pergunta, ó. Quais pontos as pessoas poderiam te apontar como sendo uma fraqueza tua? É válido perguntar pra quem Vale mora contigo? perguntar, principalmente quem mora contigo, tá? As pessoas que estão sempre do teu lado são as pessoas mais sinceras, tá? São as pessoas mais sinceras, são as Tua família, os amigos mais íntimos. Isso, marido, né? Mãe. Até mãe. A mãe conhece a gente pra caramba. Exatamente. Então vai lá, pede mãe e senta aqui. Vamos conversar porque eu tô fazendo um trabalho de autoconhecimento, eu preciso que tu me ajude. O que eu preciso melhorar? Aí tem mãe que vai dizer, ai, tu é perfeito, tu é maravilhoso. Daí não vale. Vamos pedir Mas pras não, mães. quando o papo for sério, mãe sabe ser verdade. Mãe sabe dizer a verdade, né? Pelo menos Verdade. eu sou assim. Eu, como mãe, sou bem verdadeira. Então, assim, agora a próxima parte, tá? Depois de fazer essa reflexão das coisas boas que tu tem, das tuas fortalezas, dos teus pontos fortes e das coisas que tu precisa melhorar, né? E potencializar de repente. A gente não fala aqui, pessoal, defeitos. Não é defeitos. Não. É um ponto a melhorar, é alguma coisa que não tá tão legal. É uma falta de habilidade em algo que tu pode treinar pra ficar melhor. Melhor, exatamente. Por isso que a gente não diz defeito, é um ponto a melhorar. Porque defeito, a gente nasce com algumas, né, peculiaridades. E, na verdade, assim, a gente tem que apostar sempre no que é forte. Com certeza. Né? Melhorar, aumentar a qualidade daquilo que tu tem de bom e tentar diminuir. O que tu tem a melhorar. É verdade. Se tu não consegue, de repente, modificar totalmente, como a Sil falou, é diminuir, né? E potencializar os teus pontos fortes e as tuas habilidades, né? Então agora vem a questão das oportunidades. Depois que tu já fez esse balanço, né? Do que tu tem de bom, ótimo, né? Maravilhoso, porque tu precisa melhorar um pouco, vem a questão das oportunidades. Como é que tu pode transformar as tuas fraquezas em uma oportunidade? Olha só que interessante. Tu vai analisar as tuas fraquezas para transformar essas fraquezas em uma oportunidade, né? Então as tuas fraquezas vão te ajudar nesse momento. Como que tu pode fazer isso? E quais oportunidades poderão surgir com essa transformação? E aí, no caso, seria primeiro olhar pra ti mesmo, pra parte interna. Para tu descobrir, porque o que acontece? Com a correria que a nossa vida estava, né? A gente não tinha esse tempo de parar, organizar os pensamentos, analisar, poxa, mas isso eu faço super bem, não, mas isso eu preciso melhorar, não, mas eu preciso aprender a dizer mais não. E na realidade, assim, parte do sucesso da maioria das pessoas que são bem-sucedidas parte desse princípio, né? E a pessoa, ela apostar naquilo que ela tem de melhor. Porque aquilo que você faz de melhor,
a outra pessoa não faz. Exatamente. Então o teu diferencial, É buscar o diferencial, né? Aquilo que tu tem de melhor, o que tu tem de melhor. Então aposta nisso e faz com muito amor. Com muito amor. Porque aí quando tu faz bem, tu não tem dúvida, tu não tem medo, aí tu vai pra cima. Tu vai pra cima, né? Exatamente. Agora vem a questão das ameaças, porque assim, tu tá com as oportunidades na tua mão nesse momento. Mas antes de começar a agir, o que pode ameaçar esse teu projeto? Seria a concorrência? Agora, então, ó, tuas fraquezas te expõem a quais ameaças? Primeiro a gente pegou as tuas fraquezas e perguntou no que elas te trariam de oportunidade. E agora, qual ameaça elas te expõem? Então, tu vai analisar os dois lados. Né? O que elas te trazem de oportunidade e o que elas te expõem, né, com relação de ameaça, exatamente. Porque na verdade quando tu vê, a gente fala às vezes ameaça, não é um perigo, né? Na parte comercial a ameaça seria o teu ponto fraco, tu tem que minimizar ele para que ele não põe em risco o teu sonho. O teu sonho, exatamente, teus objetivos, né, o teu resultado. Né? Então essa é a análise que tem que ser feita nesse momento. E aí depois, por fim, de que forma isso poderá te afetar. Então tu vai fazer toda uma análise do teu passo a passo que tu vai ter que dar a partir de agora, né? Antes de tomar qualquer decisão, antes de... Até mesmo para minimizar a chance de você ser pego de surpresa, né? Exatamente, tu faz todo um planejamento, né? E já sabe que se der errado, acontece isso e tu pode fazer isso. Isso. Né? E nunca desistir. Nunca. Porque na realidade, no meio dessa turbulência toda que nós estamos passando, que é a pandemia, que é a modificação dos setores, das oportunidades, não dá para desistir. Não. Né? Se você tem aquele sonho, você foi até um pedaço, não deu certo ali, volta. Refaz o teu planejamento. Olha de novo onde foi que você errou, que aí sim você vai encontrar a sua fraqueza, né? A sua dificuldade, e ali vai tentar minimizar. Então, se aquilo ali deu errado, vamos fazer de outra maneira. Nunca desistir. Exato. Né? E assim, gente, é fácil? Não é fácil, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse fácil, todo mundo inventaria o Facebook. Exatamente, né? Mas... né? Ia ter Facebook, Faceclube, né? Face tudo. Face tudo. Então, assim, ó, não é fácil. Não é. Mas é preciso, né? É necessário. É necessário. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Então, fica todas as dicas aí da coach, né? Da nossa coach querida, Bárbara. Agradecer ela o convite, no caso, que aceitou o nosso convite, né, de estar aqui essa noite. Que agradeço. Sim. Saiu do convívio lá da casa dela, deixou aquela belezura da filhota em casa. Agradecer também ao Alisson, né, que com certeza ele não tá aqui, mas é um ótimo profissional. Não sei se ele tá nos ouvindo, mas a gente deixa também assim, ó, para que não, né, para ele também não desistir. Poxa vida, passou num concurso lá que não era fácil. Ela me falou, não foi só o Alisson, era 980 famílias na mesma situação, 980 famílias, né, que estava para assumir um cargo. Ele deixou o emprego dele e assumiu um cargo de um concurso no qual ele passou. Então, assim, todo mundo tá tendo que se reinventar. Não é só a Bárbara, não é só o Alisson. Não sou só eu, né, que também a gente está aqui aproveitando hoje de uma tecnologia que eu nunca imaginei, né? Se fôssemos usar tanto. No verão eu não imaginava que no mês de junho eu ia estar fazendo live. Olha, eu fiz várias lives lá no Mova durante o verão, mas eu nunca imaginei que eu estaria aqui na frente da câmera. Né? E contando tudo isso, né? O que aconteceu de março para cá. Então fica assim o exemplo, né? O exemplo de vocês, dessa parte de reinventar, e a gente nos coloca também à disposição. Depois eu vou pedir para a Desirê deixar ali para nós, né, descrito também o contato da Bárbara, para você que quer conhecer a Mandiari, que quer pedir lá a sopa, a comidinha caseira, e você também que quer pegar mais dicas com ela, né, que ela está à disposição. Isso mesmo. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela audiência de vocês, e que juntos a gente consiga, né, passar por tudo isso. Né? Juntos nós somos mais fortes, com né? certeza. A frase aí que já é clichê, mas realmente assim, um apoiando o outro, né? Exatamente. Apoiando o comércio aqui da nossa cidade, porque eu sei que nesse ramo que tu estudou tanto tempo e tem tanta paixão, né, que é a hotelaria,
Então, nós temos quantos empresários, microempresários, passando por essa dificuldade aqui na cidade, né? Donos de pousadas, seja pequena pousada, um grande hotel, todos nós estamos precisando nos reinventar. Verdade. Então, fica essa dica e fica para não desistir do sonho. Isso mesmo. Acho que a gente encerra Acho que é isso. com essa frase. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Alice, beijo, a mãe te ama. Olha só, que tiete. Boa noite, pessoal.